Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes forças para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma saudação particular a Monsenhor Jonas Abib, que celebra nesta Eucaristia. Com grande alegria recebi a notícia da sua presença aqui nesta missa. Isso para nós é motivo de grande alegria realmente, porque aqui está alguém que acreditou nessa nova realidade e que levou adiante esse grande trabalho. Então, a Monsenhor Jonas Abib, a nossa gratidão também por esta consciência e por essa escuta ao longo de toda a sua vida. Que alegria quando ouvi que me disseram, assim nos diz o Salmo 121. Esse salmo, o povo que caminhava para Jerusalém, recitava, louvava, bendizia a Deus quando se aproximava, justamente porque via a certa distância a beleza de Jerusalém. Chegar a Jerusalém significava chegar àquele lugar prometido por Deus. Hoje, para nós, esse lugar se converte na nossa Jerusalém, no lugar onde nós somos chamados a contemplar a beleza do amor e da misericórdia de Deus. Por isso também nós, como salmista daquele tempo, dizemos com toda a nossa força, que alegria porque aqui estamos e a alegria de nos encontrarmos reunidos para a celebração da Eucaristia. As novas comunidades são uma realidade eclesial atuante, que existe em grande número hoje na igreja. Aqui nós estamos reunidos em quase 60 novas comunidades que vieram para este acampamento, para este momento de profunda reflexão a respeito da importância dessa realidade na igreja. As novas comunidades estão espalhadas por todas as dioceses e dificilmente a gente vai encontrar uma diocese, um lugar onde não exista uma expressão das novas comunidades. E essa presença, ela é uma presença que nos enriquece. Essas novas comunidades assumem cada vez mais um lugar na igreja e assumem diversas tarefas de serviço e muitas vezes serviços ligados à caridade daqueles que mais sofrem. Muitas das novas comunidades são uma inspiração justamente para essa acolhida, uma acolhida da misericórdia daqueles que sofrem. As novas comunidades têm uma relevância eclesial concreta e precisam ser conhecidas e acompanhadas, para que possam chegar ao esplendor e o desabrochar da verdadeira primavera da igreja. Essa foi uma expressão de São João Paulo II, no ano de 1998, quando celebrou a vigília de Pentecostes com as novas comunidades.
Ele falava dessa primavera da igreja, ou seja, a beleza das flores novas que chegam depois do inverno e vêm para encher de cor e de alegria a vida da igreja. Essa é uma realidade concreta das novas comunidades. Mas como nós podemos entender essa nova realidade, ou essas realidades, ou essa realidade das novas comunidades, que é tão recente e ao mesmo tempo tão vigorosa na igreja? Não é pouco o número que nós estamos aqui, quase ou mais de 1000 pessoas reunidas para refletir exatamente sobre isso. O caminho da compreensão exige a consideração de 2 pontos fundamentais: a ação do Espírito Santo e a igreja. Sem o Espírito Santo e sem a igreja, nós não podemos compreender o que são as novas comunidades. Para mostrar ou para ilustrar esse caminho, para nos ajudar a aprofundar esse conhecimento, nós podemos lançar a mão de 2 teorias, porque às vezes quando nós usamos as imagens, quando nós usamos expressões, isso nos ajuda a aprofundar o sentido daquilo que nós queremos expressar. Nós podemos usar 2 teorias do mundo da ciência, do mundo das ciências biológicas, que é a teoria da geração espontânea e a teoria da evolução das espécies. 2 teorias que se aprende na escola, que nos ajudam a compreender a origem da vida. Essa é a tentativa que nós fazemos. A primeira, a teoria da geração espontânea, nasceu há muitos séculos atrás, ainda com os filósofos gregos, 6, 7 anos antes de Cristo, 6, 7 séculos antes de Cristo. São teorias antigas, mas eram as primeiras tentativas do homem de explicar a origem da vida. Foi acreditada essa teoria até meados do século 17. E a tentativa era dizer o seguinte: que algumas espécies de animais, algumas espécies de insetos, nasciam da combinação de 2 elementos biológicos ou não, mas que quando se combinavam esses elementos, então ali se produzia um novo ser. Era a tentativa humana de explicar a origem da vida. As novas comunidades, elas não nascem por uma geração espontânea. Não é a simples combinação de 2 coisas. Uma comunidade não nasce porque 1, 2, 3 pessoas se ajuntaram e disseram que agora formam uma comunidade. Uma comunidade não nasce da vontade de alguém. Eu quero formar uma nova comunidade, ou eu quero formar uma comunidade. Uma comunidade não nasce disso. Uma nova comunidade não nasce da decisão de um fundador. Nós não podemos olhar para os fundadores, né? Quantos fundadores tem aqui? Levanta a mão para a gente ver. Tem vários fundadores. Uma nova comunidade não nasceu da decisão de vocês, porque agora nós queremos fazer isso, porque agora nós queremos criar alguma coisa nova, porque agora nós queremos mostrar alguma coisa, e por isso nós tomamos essa decisão. Uma nova comunidade não nasce da divisão de um grupo. Isso acontece em outros lugares, mas não pode acontecer no nosso meio. Não é porque alguém não está de acordo com o outro, que se separam, dividem aquelas pessoas que caminham ali e começam uma nova estrutura, uma nova comunidade. Não é esse o fundamento. Uma nova comunidade não é fruto dessa geração espontânea, de acontecimentos furtivos, não é fruto do acaso, não é fruto de vontades humanas. Uma nova comunidade nasce da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que desperta nos corações o desejo de servir a Deus de uma maneira particular. E exatamente porque é o Espírito Santo que desperta isso, que ele toma a iniciativa de atrair outras pessoas, de ajuntar essas pessoas para que em torno de uma realidade comum, de um objetivo comum, possam desenvolver a sua missão. Uma nova comunidade não nasce porque tem um estatuto social. Nós registramos o nosso estatuto
e agora nós somos uma nova comunidade. Isso pode criar uma ONG. E o Papa Francisco já nos dizia que a igreja não é uma ONG. Ela não é uma organização governamental bem estruturada. Ela não serve a esses propósitos. Até porque uma ONG, ela pode ter motivos e necessidades lícitas, mas também pode ser ilícita. E uma nova comunidade não é isso. Ela nasce dessa provocação do Espírito Santo. É o Espírito que toma a iniciativa, é o Espírito que convida, é o Espírito que desperta. E o fundador é aquele que se sentiu, em primeiro lugar, impulsionado por esse Espírito. Ele se sentiu despertado pelo Espírito. E por causa desse despertar, ele se coloca a caminho. O fundador é aquele que sentiu, em primeiro lugar, o apelo do Espírito Santo. E pela sua sensibilidade, ele deu esse primeiro passo nessa direção. Uma nova comunidade nasce dessa inspiração. E é sempre o Espírito que toma a iniciativa de despertar e de atrair novas pessoas. Os fundadores não precisam se preocupar se vão ter ou não ter mais pessoas na sua comunidade. É o Espírito quem chama, é o Espírito quem provoca, é o Espírito quem convida, é o Espírito quem faz despertar, brotar nos corações esse desejo de seguir a Deus de uma forma particular, de uma maneira mais consagrada a Deus. Os fundadores das novas comunidades são esses que têm essa grande sensibilidade de ouvir o apelo e de dar esse primeiro passo. Os fundadores não são mestres e nem caçadores de discípulos. Eles são pessoas que escutam a Deus e ao Espírito Santo. Os carismas são dons de serviço e são suscitados pelo Espírito Santo em função de uma realidade concreta. Quando o Espírito precisa, ele suscita. Quando o Espírito necessita de uma forma particular de ação, então aí ele suscita esses carismas no nosso meio. E quantos carismas o Espírito tem suscitado na igreja, sobretudo ou principalmente, nós vemos isso com tranquilidade a partir do Concílio Vaticano II. A realidade que nos reúne aqui hoje é muito concreta. Portanto, os carismas não são um direito privado de uma comunidade. A comunidade que se fecha em torno do seu carisma, a comunidade que se fecha em torno dos seus membros. Não é essa a direção que o Espírito aponta. O Espírito não nos convida a uma separação do mundo, mas o Espírito desperta esses carismas justamente para que as novas comunidades possam testemunhar o Evangelho de uma maneira inserida dentro dessa realidade do mundo. Nós não precisamos mudar o mundo, ou nós não precisamos esperar que o mundo se transforme para sermos cristãos ou para testemunharmos a nossa fé. É nesse tempo, é nessa realidade, onde Deus nos convida, pela ação do Espírito Santo, a testemunhar aquilo que nós acreditamos. E as novas comunidades são esse testemunho inserido dentro dessa realidade. Mas não existe uma inspiração autêntica sem escuta, discernimento e aprovação. O chamado não é uma escuta privada, e nem o Espírito fala apenas com uma pessoa. Os fundadores não são autodidatas, que escutam o Espírito Santo por eles mesmos, tomam as suas decisões, tomam as suas iniciativas e seguem por esse caminho, como se nada mais em volta dissesse respeito a eles, como se unicamente importasse a vida da sua comunidade, a vida daquele grupo que está ao seu dispor. Os fundadores não são autodidatas.
mas são pessoas que escutam em comunhão esse Espírito. Ninguém pode sequestrar a ação do Espírito Santo, fechar a ação do Espírito Santo em si mesmo. Ninguém pode dizer que apenas ele tem a capacidade do discernimento dessa realidade. Se não existe a escuta da igreja, nós podemos duvidar da existência e da realidade dessa comunidade. Nós sabemos que existem muitos problemas, nós sabemos que existem muitas dificuldades. Nós não podemos ficar com medo dessas dificuldades. Por causa das dificuldades, nós não podemos não querer as novas comunidades. Por causa das dificuldades, nós não podemos deixar de lado as novas comunidades. Mas é preciso falar seriamente sobre isso. É preciso ter a escuta partilhada com a igreja. Por isso, os fundadores precisam confrontar a sua escuta pessoal com a escuta e o discernimento do magistério da igreja. Porque ao magistério da igreja foi conferido o dom de governar a igreja. E as novas comunidades fazem parte da igreja. Elas não são alguma coisa separada da igreja. Se nós não temos essa escuta partilhada, então nós quebramos a comunhão. E se nós quebramos a comunhão, então aí não existe vida. É exatamente no confronto respeitoso e fraternal que as novas comunidades descobrem a autenticidade e a confirmação do seu carisma. As novas comunidades têm um lugar. As novas comunidades são importantes. E algumas vezes se diz assim, mas lá na minha igreja, lá na minha diocese, lá na minha paróquia, existe uma perseguição. A perseguição e a aprovação também fazem parte do processo de escuta. Quantos santos tiveram a sua vida aprovada? Quantos santos tiveram que enfrentar muitas dificuldades, mas se mantiveram fiéis à igreja de Jesus Cristo, se mantiveram fiéis a Deus, e pela escuta e pela obediência à igreja, chegaram a ver a sua obra realizada. Porque não era uma obra pessoal, porque não era uma obra individual, porque não era uma obra deles, mas era justamente a obra do Espírito Santo. E quando o Espírito fala, ele não fala sozinho, e nem fala só para um, mas ele fala dentro da realidade eclesial. Por isso a escuta é fundamental. A segunda linha de reflexão que nós tomamos, ou a segunda teoria que nós usamos, é a teoria da evolução. Se as comunidades não são uma situação que nasce por geração espontânea, mas que nascem pela ação do Espírito Santo, as comunidades, elas são como que organismos vivos dentro da igreja, que também é um organismo vivo. Essa teoria da evolução, ela foi pensada por um naturalista chamado Charles Darwin, mais ou menos no século XVIII, a partir do século XVIII, e ela tem um pensamento assim, que os seres vivos, eles têm uma origem comum, e essa origem comum, ela vai sofrendo modificações à medida que esses outros seres se adaptam a determinadas realidades. Quando existe uma necessidade, então um ser vivo se adapta àquela realidade, e por isso, nessa adaptação, ele vai sofrer modificações, e assim a vida continua. Então existe uma evolução da vida. Aqui nós não vamos entrar nas polêmicas que essas teorias, elas podem despertar em nós, mas apenas para pegar essa imagem de uma evolução da vida. A igreja, de certa forma, nós podemos comparar e dizer que ela é um ser vivo. E por que a igreja é um ser vivo? Porque a igreja não está parada no tempo. O Papa Francisco usou uma expressão, a igreja não é um monumento
para museus. A igreja não é um museu, mas ela vai vivendo de acordo com a realidade e o tempo aonde ela está inserida. E as novas comunidades são um sinal disso. É um sinal de que o Espírito Santo continua agindo, atuando, chamando a conversão, continua atraindo pessoas para a vida da igreja. Quantas pessoas descobriram o caminho de Cristo, o caminho da igreja, porque encontraram uma nova comunidade? Quantas pessoas, pelo sinal, pela alegria, pela música, pelo canto, pela dança, pela expressão das novas comunidades, redescobriram a sua vida de fé? Quantas pessoas se converteram exatamente por causa disso? Essa é a vida que existe na igreja. Por isso a igreja não é alguma coisa do passado, que fica lá já pronta. Não, mas ela é algo que está sempre em movimento. E nós podemos dizer, sempre em construção. E para construir a igreja, ou nessa construção contínua da igreja, o Espírito Santo suscita realidades que ajudem nessa construção. As novas comunidades, como organismos vivos, nascem dentro da realidade da igreja e nela crescem e se desenvolvem. As novas comunidades chegam à plenitude da sua beleza, aquela primavera que falava João Paulo II, justamente quando permanecem no seu lugar dentro da igreja, não quando estão separadas, como um apêndice, como alguma coisa que é externa, mas como algo que continua firme, presente dentro da igreja. É dentro da igreja que nós podemos fazer aquelas transformações que são necessárias. É dentro da igreja que nós damos o sinal e o testemunho necessário à conversão. Quando falamos da igreja, é preciso considerar uma dupla realidade. A igreja tem uma existência espiritual enquanto projeto, enquanto vontade de Deus. E a igreja tem uma realidade histórica no tempo aonde a igreja vai continuando o seu trabalho. Desde sempre, a igreja foi pensada por Deus. Ela não é uma criatura humana. Ela não é a reunião de 12 pessoas, de 12 apóstolos, que decidiram levar adiante o ideal de Jesus Cristo. Ela é pensada por Deus. O Concílio Vaticano II fala isso de forma muito forte, de forma muito verdadeira, reafirma essa grande verdade de fé. A igreja é desejada por Deus. E por que Deus quis a igreja? Para reunir nela todos os seus filhos no Filho, que é Jesus Cristo. E para que através do Espírito Santo, a igreja continuasse na história, o trabalho de evangelização, de levar a palavra dele a todas as pessoas. O final do Evangelho de Mateus termina exatamente assim: ide por todo o mundo e anunciai a boa nova do Evangelho, e aqueles que acreditarem e forem batizados, esses vão realmente se encontrar com o amor de Deus. É nisso que nós acreditamos. Então a igreja, como realidade desejada, ela é um sacramento de salvação para aqueles que nela entram. E a igreja é o lugar do apostolado. Todos nós somos chamados a ser comunidade inserida na onde nós estamos. Não simplesmente porque nós fomos ao nosso grupo, à nossa comunidade, à nossa paróquia, mas nós somos igreja quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos na escola, quando nós estamos no nosso dia a dia. Às vezes tem pessoas que dizem assim: lá no meu bairro não tem igreja. Como não tem igreja no seu bairro? Você está lá. Você tem que ser igreja no seu bairro. Você tem que ser igreja na sua rua. Você tem que ser igreja no seu trabalho. Na onde você vai, em todos os lugares aonde você vai, você testemunha aquilo que é ser igreja. Mas também pode ser um contra-testemunho.
quando nós não vivemos essa verdade do Evangelho. Por isso o convite para nós é justamente esse, de testemunhar a nossa fé. Essa igreja que é desde sempre desejada por Deus, na sua realidade histórica, é uma igreja que, provocada pelos novos desafios de cada época, e animada pelo Espírito Santo, ela dá uma resposta. A igreja não tem medo dos conflitos, a igreja não tem medo das situações de contradição, a igreja não tem medo das muitas dificuldades apresentadas pelo mundo, porque é justamente nessas realidades aonde ela se apresenta como verdade, é aonde ela brilha como verdade de Cristo, proclamada pelo coração, pela vida daqueles que são os seus fiéis. E as novas comunidades têm um papel muito importante no tempo presente, nos dias de hoje, porque vocês, como realidade dessas novas comunidades, estão inseridos em muitas situações, em muitos acontecimentos de conflito, e lá vocês precisam testemunhar a fé, fazer a diferença, mas fazer a diferença para melhor, fazer a diferença para muito mais do que aquilo que nós vemos. As novas comunidades representam para toda a igreja um ganho, enquanto manifestam a pluralidade e a beleza dos carismas, e mais ainda, enquanto guardam e promovem a comunhão. Todo carisma só tem valor objetivo se ajuda na missão da igreja. Não é possível pensar uma nova comunidade isolada como um gueto, como alguma coisa à parte. Dentro da paróquia nós temos a paróquia e temos a nova comunidade. Dentro da realidade da igreja diocesana, nós temos a igreja diocesana e temos a nova comunidade. Não é possível pensar nessa realidade de alguém fechado nos seus próprios interesses, porque todo fechamento produz unicamente a morte. E nós sabemos que muitas novas comunidades já nasceram e já morreram. Nós sabemos que muitas novas comunidades já apareceram e já desapareceram. E por que isso acontece? Porque o fechamento provoca a morte. Dentro da realidade da igreja, as novas comunidades não são uma mutação indesejada. Uma mutação é alguma coisa que não serve para nada, porque ela sofreu muitas variações, então é alguma coisa descartável. As novas comunidades não são uma realidade descartável, não são uma mutação indesejada, mas elas são esperadas e necessárias, e sob a ação do Espírito Santo, e por meio da comunhão, elas cada vez mais precisam assumir o seu lugar de testemunho do Evangelho no mundo. Elas têm um lugar e uma função. Todo fechamento provoca a morte, e o Espírito não age quando existe fechamento, porque o Espírito Santo não pode entrar numa comunidade fechada. O Espírito Santo não pode entrar em corações que estão endurecidos, numa vontade que se considera absoluta. O Espírito Santo não pode fazer parte de um projeto assim. Para aqueles que participam de uma nova comunidade, isso é um dom. Vocês receberam de Deus um dom. O primeiro dom que vocês receberam foi o batismo, de serem chamados a ser filhos de Deus, de serem chamados a fazer parte da família do Pai. E complementando esse chamado, complementando essa graça, vocês receberam o chamado para serem membros de uma nova comunidade, de fazerem parte de uma família
que caminha junta, que sofre junta, que chora junta, de uma família que experimenta dores e alegrias, de uma família que caminha diante do mesmo Senhor, tendo Jesus como bom pastor. É um chamado a viver a radicalidade do seu batismo. O chamado para estar numa nova comunidade não é para fazer parte de um grupo que tem uma camiseta bonita, especial, ou que usa uma cruz diferenciada, ou que tem algum sinal, um distintivo que o separa do mundo. Não é isso. Mas é justamente para viver a radicalidade do dom primeiro, que é o batismo. Essa é a novidade das novas comunidades. Essa é a beleza das novas comunidades. Viver a radicalidade do seu batismo de uma forma inserida dentro do mundo, ou nas realidades do mundo. Na igreja, somente a comunhão sustenta a vida eclesial. Não existe outro caminho. As novas comunidades são uma realidade ainda em formação, e a solidez dessa obra depende da escuta e da obediência. Se temos problemas, e nós temos, e nós não fechamos os olhos para eles, nós olhamos para algo ainda mais, para algo maior, que é a graça de uma comunidade de vida que testemunha a sua fé, que sustenta no mundo aquilo que é a verdade do Evangelho, que vive a beleza desse Evangelho. Assim, a Igreja de Cristo, o monte da casa do Senhor, continua a realizar a sua missão de levar a boa nova do Evangelho. É a maneira como, nos dias atuais, o Espírito Santo leva adiante o trabalho da igreja, também através das novas comunidades. E se é assim, o que é que nós nos tornamos? Instrumentos. Instrumentos na mão do Espírito. É isso que nós somos. Nada mais do que isso. Instrumentos chamados pelo Espírito para estar a serviço. Novas comunidades, vocês foram chamados para o serviço. Vocês querem servir a igreja de Jesus Cristo? Vocês querem servir a Jesus Cristo? Sim. Gostei da resposta. Novas comunidades, escutem o Espírito Santo, permaneçam na obediência da igreja, e assim, somente assim, vocês serão instrumentos da nova evangelização. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!